A história começa com um menino que é frequentemente intimidado por seus colegas de classe. Depois de adquirir superpoderes, ele pune aqueles valentões, tornando-os incapazes de recuperar. Um dia, um velho bêbado, um homem aparece do nada, ocupa um antigo cemitério e leva o falecido em seu corpo simultaneamente. Um relâmpago atinge o velho, fazendo-o explodir depois. O velho visita a cidade e afirma que tem a capacidade de curar qualquer doença ou dor, mas somente se as pessoas lhe pagarem. Ele cura todas as doenças que uma mãe solteira que tem. Pickens percebe que o filho da mãe Nelson mastiga a embalagem de macarrão em vez de comer o macarrão, causando as pessoas da cidade acreditarem que ele é uma aberração. Um dia ele encontra o time de futebol da escola, liderados pelos dois filhos do treinador, Reed e Daire, que são notórios agressores que frequentemente assediam Nelson. Kyla ofereceu sua ajuda a ele. Kyla e Nelson se conhecem desde seus dias de infância e eram colegas de classe. Apesar de terem sentimentos pela mãe de Kyla, Nelson recentemente descobriu que sua condição estava piorando, mas um velho apareceu e ofereceu esperança, prometendo ajudar Nelson com sua doença. Quando o velho estava saindo, ele foi parado por outro homem que o alertou sobre o uso indevido de seu poder e as consequências disso, porém o velho ignorou o aviso e tentou ajudar Nelson. Infelizmente o velho morreu depois de ser pego por alguma força desconhecida quando ele tocou em Nelson. A polícia descobriu mais tarde que o velho era um golpista religioso e sua morte foi considerada um acidente. No dia seguinte, Nelson acidentalmente cortou a mão e ficou surpreso ao ver que ela se curou sem deixar cicatriz. Ele percebeu que tinha superpoderes e estava animado com isso. Em seu caminho para a escola, Dei o intimidou sem saber sobre seu poder protetor, que recuperou todos os danos. De volta para Daire mais tarde naquela noite, treinador trouxe Daire para a casa de Nelson exigindo uma explicação para os ferimentos de seu filho Nelson. Quando sua mãe descobriu que o treinador também era valentão, ela os expulsou da casa. Nelson então confidenciou a sua mãe sobre seus poderes de autocura e ela o aconselhou a manter um perfil discreto. Durante a aula, a NASA descobriu uma nova habilidade onde ele podia controlar o corpo de alguém e a consciência, ao engolir algo que eles usaram na festa da fogueira da escola naquela noite. Reed fez avanços indesejados em relação a alguém. Kyla testemunhou o incidente e interveio para ajudar, enquanto Derry, que já havia experimentado os poderes de Nelson, ficou de lado e observou silenciosamente. No entanto, Reed se recusou a acreditar no relato de Derry e buscou vingança por seu irmão após a festa. Um grupo de pessoas seguiu Nelson e tentou provocá-lo e assustá-lo com direção perigosa. Manobras. Eventualmente, um homem atingiu Nelson intencionalmente com seu carro, mas para surpresa de todos, Nelson saiu ileso enquanto o motorista morreu de suas próprias ações. Vendo este, Hyde finalmente acreditou durante seu relato dos poderes de Nelson, enquanto Kyla aprendeu sobre as habilidades de Nelson e jurou manter isso em segredo, aproximando-os. Por outro lado, Hyde se recusou a dar. Mais tarde naquela noite, um homem tribal se aproximou de Nelson, adivinhando que o velho que havia passado o poder dos deuses para Nelson antes de sua morte. Quando Nelson voltou para casa, ele soube que sua mãe estava doente. Então, não vamos comprar remédios. Foi então que Hyde apareceu perto de sua casa. Reed planejou pregar uma peça em Nelson e destruir sua casa, mas a piada deu errado e causou uma explosão de gás, matando a mãe de Nelson. O policial Adler foi designado para investigar. Um membro da tribo o abordou com a teoria de que Nelson possuía poder tribal. Adler descartou isso como mera lenda. A cidade realizou um funeral para a mãe de Nelson, durante o qual Nelson visitou o túmulo do velho e consumiu uma videira selvagem, causando uma reação física severa. A melhor amiga de Kyla testemunhou este evento após o funeral. Adler questionou Nelson sobre qualquer coisa em comum, atividade que levou ao incêndio, suspeitando que alguém havia adulterado as pedras sob o casa. Enquanto isso, Reed voltou mostrando nenhum remorso pela perda de Nelson e continuando a provocá-lo, determinado a buscar vingança pela morte de sua mãe. Nelson se escondeu perto da área de natação onde Reed e seus companheiros estavam usando seus poderes para matar um dos perpetradores na água. Após a morte de Mike, Reed suspeitou de Nelson e denunciou à polícia, que encobriu o fato que eles mataram a mãe de Nelson. Nelson invadiu a sala de aula no dia seguinte e mirou em Tony exigindo uma confissão do seu crime. Tony recusou e acabou enlouquecendo jogando um produto químico corrosivo em Nelson, mas sofrendo as consequências mais tarde naquela noite. A casa de Kyla, amiga, informou a Reed que viu Nelson consumir a videira no funeral, e no dia seguinte o oficial Adler encontrou evidências no carro do treinador.
Rei dos irmãos Reeves até a morte da mãe de Nelson. Nelson apareceu disfarçado de Reed e infligir dor a si mesmo com uma broca que foi transferida para Reed. Mas ele ainda não demonstrou remorso depois de se vingar e prometer devolver o poder. Nelson descobriu que o poder não saía de seu corpo. Kayla tentou ajudá-lo a escapar, mas eles foram baleados pela polícia, fazendo com que Nelson perdesse o controle e liberasse o poder. Que Adler estava preocupado e atirou em Nelson, fazendo com que o poder dos deuses desaparecesse enquanto eles eram levados para o necrotério. Kayla foi revivida pelo poder e se tornou sua nova apresentadora do filme Andy.